Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, me perdoem, hoje eu tô entrando com 22 minutos de atraso, mas eu estou aqui pra gente fazer esse dia de jejum. Nós estamos nesses 12 dias, 12 primeiros dias do ano de jejum, de oração, para 12 meses de resposta. E nós estamos aqui hoje pra gente orar pela plenitude de Deus na família. Plenitude de Deus na família. Como que hoje nós precisamos dessa plenitude na nossa família? Fala assim, né? Antes a gente falava, né? No seio da nossa família. E o quanto que a família é importante. E por isso que eu coloquei nesse dia pra gente orar pela plenitude de Deus, pela provisão de Deus dentro da nossa família. E primeiro eu coloquei aqui, a gente tem muitas perguntas ainda sobre o jejum, e por isso que eu coloquei aqui, antes da gente orar pela família, por que nós jejuamos? Por que a gente tem que fazer a prática do jejum nesse ano de 2020? Eu vou encorajar você a fazer essa prática pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, toda segunda-feira que você está no início de uma semana, né? Começamos uma semana no domingo e a segunda-feira é o segundo dia da semana. E nós podemos fazer isso para que toda a nossa semana seja abençoada. E olha só, eu coloquei algumas anotações sobre o jejum antes da gente orar sobre a plenitude de Deus na nossa família. O jejum não te dá autoridade, mas ele te torna mais perceptível da autoridade que você já tem. Você abster de algo, você fazer a prática do jejum, não te dá autoridade. Você já tem uma autoridade outorgada por Deus sobre você. Mas ele te faz perceptível a autoridade que já foi liberada sobre você. Autoridade dentro da sua casa. Eu falo assim que a nossa casa, ela é uma nação. Os governantes dessa nação é você, o seu esposo. E você tem uma autoridade sobre os seus filhos, você tem uma autoridade, uma posição dentro da sua casa. E o jejum, ele não faz com que você tenha essa autoridade. Essa autoridade você já tem, mas ele te torna perceptível a autoridade que Deus já te deu dentro da sua casa, dentro do seu território, dentro da sua cidade. Então você já tem essa autoridade, mas o jejum ele te faz você ser perceptível a essa autoridade que você já tem. Olha só, ele não aumenta a sua fé, mas te capacita a fluir melhor no exercício dela. Então a fé você já tem, o jejum não faz você aumentar a sua fé ou você ter fé, mas ele te capacita para você fluir dentro da fé que você já tem. Porque a fé sim, a fé ela é um exercício. Quanto mais você pratica a fé no seu dia a dia, na sua vida, quanto mais você faz a prática do jejum, da oração, mais essas coisas faz você exercitar a sua fé. Então o jejum, ele não aumenta a sua fé, mas ele te capacita a fluir melhor no exercício da fé. Por isso que nós estamos esses primeiros dias do ano em jejum e em oração. Olha só, no reino espiritual não fazemos por merecer. O maior sacrifício Jesus já fez na cruz por nós. Então nós não fazemos o jejum porque nós estamos fazendo algo para merecer milagres. Não. Mas recebemos pela fé a apropriação daquilo que a graça coloca ao nosso dispor. Olha só, é muito interessante isso.
Então, no reino espiritual não tem nada que a gente faça, não tem jejum, não tem oração que nós fazemos para merecer os milagres de Deus na nossa vida. Mas nós recebemos. O jejum faz com que nós tomamos posse, nós apropriamos daquilo que é a graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido, que a graça de Deus coloca ao nosso dispor. Então a graça, ela é disponível a todas nós. E quando nós estamos nesse tempo de jejum, de oração, nós apropriamos, nós sabemos, nós temos consciência de que Jesus já fez tudo por nós. Então nós apropriamos da graça de Deus, que é o favor imerecido. É isso que nós estamos fazendo durante esse dia. E durante esses dias, esses 12 primeiros dias do ano, Deus quer nos ensinar que nós temos que lutar por aquilo que precisamos. Ele deseja nos levar a um lugar mais intenso e profundo. Nós estamos também nesses primeiros dias, lendo o livro de Gênesis ali no circuito da Bíblia. E é interessante que lá em Gênesis 1, quando Deus está criando todas as coisas, eu achei tão interessante. Nós vamos orar por todos aqui. Vai colocando aí o seu pedido de oração, coloca o sobrenome da sua família, coloca o nome dos seus filhos, coloca o pedido de oração que nós vamos orar. Hoje pelas famílias. Mas quando eu estava ali lendo Gênesis 1, Deus criou a vegetação, criou todas as coisas, e depois Deus fala assim, Deus poderia ter criado tudo já pronto, mas não, a vegetação ele criou, ele colocou debaixo da terra, e depois ele fez chover sobre a terra para que a vegetação crescesse. Não é interessante isso? Então Deus, ele nos dá de presente a nossa família, a nossa casa, mas ele nos ensina que nós temos que lutar por isso. Nós temos que sermos intencionais em buscá-lo, nós temos que ser intencionais em fazer a nossa família funcionar. Nós temos que ser intencionais em ser boas mães, boas esposas, nós temos que buscar isso. Eu achei muito interessante quando eu li isso. Eu falei assim, Deus, ele não criou a árvore, colocou a árvore ali e criou a árvore, não. Ele criou a semente, ele criou a vegetação e depois ele falou assim, depois eu vou deixar cair a chuva para que brote da terra toda a vegetação. Então ele criou as coisas prontas, mas existe um trabalhar de cada detalhe. Então, o que Deus nos ensina com isso? Que nós temos que lutar. Nós temos que lutar, nós temos que ser intencionais. Eu vou fazer a minha família funcionar durante esse ano de 2020. Eu vou fazer a minha família funcionar durante esse dia. Eu vou fazer a minha função de maternidade, a minha função de esposa, a minha função de membro da igreja local. Eu vou fazer essa função na minha vida funcionar nesse dia de hoje. Então, Deus nos ensina que nós temos que lutar. Esses dias, 12 dias de jejum e oração, você está falando para Deus, eu quero, Deus, fazer a minha família funcionar. Eu quero fazer, Deus, fazer tudo que estiver ao meu alcance para que essa harmonia aqui funcione, para que as funções funcionem. Então, por isso que nós estamos aqui durante esses dias. Olha só, o que é uma família funcional? Hoje nós vamos orar pela plenitude de Deus na família. O que é uma família funcional? Olha só que interessante. É a família em que os familiares trabalham em conjunto para melhorar os relacionamentos ao enfrentarem problemas. Isso é que é uma família funcional. Em que os familiares trabalham em conjunto para melhorar os relacionamentos ao enfrentarem problemas. Está falando aqui que a família funcional é aquela família que não tem problemas? Não.
Não está falando isso aqui. Está falando que a família funcional é uma família perfeita? Não. Eu olhei no dicionário o que significa família funcional. Mas família funcional, aquela família que funciona, é que todos os membros daquela família trabalham, e é interessante que fala assim, trabalham em conjunto para melhorar os relacionamentos ao enfrentarem problemas. Nós enfrentamos tantos problemas, tantos desafios no mundo atual. Mas problema sempre foi problema. Todas as famílias da Terra enfrentaram crises, enfrentaram problemas. A Bíblia, o que eu acho mais lindo da Bíblia é que a Bíblia não esconde os problemas que as pessoas, os desafios que os heróis da fé tiveram grandes desafios a enfrentar. A família de Moisés, quando Moisés estava ali, estava tendo, né, o faraó, ele estava matando todos os primogênitos. E a mãe de Moisés teve que esconder o seu filho. Ali estava vivendo uma crise familiar. Então a Bíblia, ela não nos isenta de problemas. Uma família funcional, ela não está livre de problemas, mas é como trabalhar os relacionamentos em conjunto para que vença os problemas. Né? Foi o que Joquebede fez. Eu vou colocar o meu filho no rio. Ali eles enfrentaram os problemas com a sabedoria de Deus. Então faça a sua família funcionar, tenha a intenção de fazer a sua família funcionar durante esse ano de 2020. E temos um exemplo aqui. O que é uma família funcional de acordo com a Bíblia? Vamos ler comigo Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128 é uma família que funciona. É uma família que funciona nos relacionamentos. Então, enquanto nós estivermos lendo aqui o Salmo 128, eu ministro essa bênção sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família. Eu ministro a plenitude de Deus para que a sua família seja assim, como Salmos 128. Vamos ler? Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde como brotos de uma oliveira, reunindo à volta da mesa. Essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor abençoe lá de Sião todos os dias da sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com seus netos, que haja paz em Israel. Então, uma família funcional, uma família que realmente funciona, uma família ideal, um modelo de família, é isso que está escrito aqui no Salmos 128. Ai, mas a minha família está tão longe disso aqui. Pode estar hoje, mas nenhuma oração é totalmente simples para que Deus não possa agir, para que Deus não possa intervir. Se você está aqui nesses 12 dias de jejum sem fé, é o texto que nós lemos ontem. Não peça se você não tiver fé no seu coração, porque aquele homem sem fé tem a mente duvidosa e Deus não realiza. Então você pode estar aí com a sua família toda disfuncional. Seus filhos, seu esposo. Ou às vezes você não tem, né, hoje um marido. Não significa que a sua família é disfuncional porque você não tem um marido, né? Você é mãe e a palavra fala que ele, o Senhor Jesus, é aquele que
preenche todas as lacunas que existem dentro de uma casa, dentro de uma família. Então você não está sozinha. Aquela mãe que às vezes não tem o marido em casa, que não tem o pai dos filhos em casa, saiba que o Senhor é com você. E você que tem o seu esposo que ainda não é cristão, continue perseverante na oração, que ainda não conhece a Cristo, continue perseverando na oração, continue perseverando. E para que nesse momento você realmente tenha a intenção de fazer a sua família funcionar. Então nós vamos orar hoje, nessa manhã, para que realmente a sua família funcione nos momentos de problemas, nos momentos difíceis, para que vocês funcionem nos relacionamentos, para que vocês em conjunto, resolvam os problemas, passem, né, com o Senhor Jesus, vencendo desafios, em nome de Jesus. Que a sua família seja uma família funcional. E você tem que ter fé para isso. Deus nos ensina que nós temos que buscá-lo, que nós temos que lutar por aquilo que nós queremos. Nós temos que colocar a nossa maior força, a nossa intenção de fazer a nossa família funcionar. Tudo que que você propor esse ano de fazer, fala assim, eu vou fazer a minha família funcionar. Ai, mas está tudo virado, por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui nesses 12 primeiros dias do ano, entregando ao Senhor as nossas primícias, oferecendo a Ele as nossas primícias, os primeiros frutos. E Ele fará, como Ele fez ali a água descer, né, a chuva descer sobre a vegetação. Ele vai fazer chover sobre a sua casa também. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. E você tem que crer. Creia nisso, em nome de Jesus, creia com todo o seu coração na hora que nós estivermos orando. Não adianta você estar aqui, é em vão você estar aqui se você não tem fé no seu coração o suficiente, que Deus tem o poder de transformar toda e qualquer situação. Senão é em vão você estar aqui, ou você jejuar, ou você fazer qualquer outra coisa. Mas você tem que ter fé no seu coração, que toda situação que você está enfrentando, todos os desafios que a sua família está enfrentando agora, em nome de Jesus, sejam eles quais forem, às vezes você tem um problema de doença na sua casa, às vezes você tem um problema de falta de harmonia, às vezes você tem um problema de bebida, às vezes você tem qualquer que seja o problema, não existe nada que Deus não possa fazer. Ele é todo poderoso. E ontem, na hora que eu estava fazendo a live, teve uma das nossas líderes que ela falou algo que eu já estava assim comentando com meu marido outro dia. E eu falei assim, não mais falam sobre arrependimento dos pecados. Para haver transformação na nossa vida, precisa de haver arrependimento dos pecados. Sabe, às vezes precisa de você parar, às vezes nós ofendemos, nós gritamos, às vezes nós traímos com os nossos pensamentos, não traímos o cônjuge em si, mas a gente começa a trair o nosso cônjuge, os nossos filhos, com os nossos pensamentos. Às vezes estamos falando uma coisa, mas os nossos pensamentos têm outra. Então nós temos que converter dos nossos maus caminhos antes disso tudo. Pedir perdão a Deus, às vezes, da nossa incredulidade. Pedir perdão a Deus nós precisamos de ensinar os nossos filhos. Pedir para assim, ver mentira como pecado. Filho, mentir é pecado. Sabe por quê? Porque às vezes não há uma total transformação dentro da nossa casa. Porque às vezes existem pecados ocultos, escondidos ali. Pecados, às vezes,
Os nossos filhos, eles têm que saber, nós temos que ensinar para eles o que é pecado. Filho, mentir é pecado. A essência do diabo é o pecado. Ele é o pai da mentira. Ensine os seus filhos o que é pecado. Briga, gritaria, confusão, isso é pecado. Deus, ele não está em um ambiente, o Espírito Santo não fica em um ambiente de confusão, de gritaria. Então, às vezes, nós estamos traindo o nosso Deus, achando que ele está presente, mas na verdade as nossas ações, aquilo que nós fazemos no nosso dia, não corresponde com aquilo que nós proclamamos. Então, peça um momento, fala assim: Deus, perdoe dos nossos pecados, perdoe, Senhor, perdoe, porque às vezes a Bíblia está aqui ao meu dispor, e eu não leio o suficiente, eu não busco ao Senhor o suficiente. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu só quero as bênçãos do Senhor. Me perdoa, Senhor, hoje em dia tem muito isso. Nós fazemos acepção de pessoas, ó Deus. A nossa família quer estar somente com pessoas que têm algo a nos oferecer. Sabia que isso é pecado? Ensine os seus filhos. E eu creio que em nome de Jesus vai haver uma limpeza nos nossos lares, nas nossas famílias, nesse dia de hoje. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que seja qualquer pecado que esteja embutido dentro da sua casa, toda gritaria, toda confusão, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Levante as suas mãos aí aonde você está. Eu vou ajoelhar novamente, se você tiver a oportunidade, ajoelhe para você orar junto comigo. E coloque aí o nome da sua família, coloque o seu nome. Levante as suas mãos dentro da sua casa e comece a profetizar a plenitude de Deus em nome de Jesus. Mas antes, arrependa dos seus pecados, da displicência às vezes, da gritaria, da confusão. Peça perdão a Deus e fala para o Senhor agora: eu vou ter um 2020 diferente. Faça uma limpeza na minha casa, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença, Senhor. Pela tua presença agora, Pai. Nós queremos te louvar porque o Senhor tem nos levantado nesses 12 dias de um novo ano, ó Pai, em jejum, em oração. Nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor iluminou os nossos olhos, ó Pai, e hoje nós estamos aqui buscando ao Senhor pela nossa família, pelos nossos filhos, pela plenitude do Senhor na nossa casa. Pai, nós queremos primeiramente te pedir perdão, ó Deus, pedir perdão, Senhor Deus, dos pecados, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor faça sim uma limpeza dentro da nossa casa, uma limpeza, Senhor Deus, na nossa família. Senhor Deus, retira agora tudo que nos separa do Senhor, ó Deus. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso esposo. Abençoa, Senhor, o cabeça da nossa casa. Abençoa cada cômodo da nossa casa, Senhor Deus, que a nossa casa possa haver paz, que a nossa casa, Senhor Deus, possa ser realmente, ó Pai, em nome de Jesus, uma família funcional, uma família que funcione, uma família, Senhor Deus, que trabalhe nos problemas. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo levante do inferno, toda intenção maligna contra a nossa casa. Senhor Deus, a tua palavra diz que o ladrão, o diabo, ele vem para roubar, para matar, para destruir, ó Deus. Ele vem para destruir os relacionamentos. Ele vem para destruir, ó Pai, a nossa família, desfazer, colocar, Senhor Deus, intenções, ó Pai, no nosso coração, colocar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, colocar divórcio, colocar destruição, mas nós queremos agora, em nome de Jesus, repreender toda ação das trevas, Senhor, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Senhor Deus, venha assim, Senhor Deus, e faça uma limpeza na nossa alma, Senhor. Faça uma limpeza em nós, Espírito Santo de Deus. Perdoe sim, Senhor Deus, às vezes a nossa displicência. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, os nossos pecados ocultos, escondidos, que às vezes trazem maldição para dentro da nossa casa, mas nós agora mandamos embora.
Senhor Deus, e nós abrimos a porta, Pai, para que a paz, para que a sabedoria, Senhor, sente na nossa mesa e faça parte do nosso dia. Em nome de Jesus, que haja paz nos lares. Senhor, abençoa cada marido aqui. Senhor Deus, aquele que não conhece o Senhor agora, nós profetizamos que o coração desse homem, Senhor Deus, se incline ao Senhor. É o Senhor quem convence o pecado, do pecado, da justiça, do juízo. Convence maridos aqui agora, Senhor. Convence, Pai, responde a oração dessa esposa, em nome de Jesus. Entregamos, Senhor Deus, os nossos filhos. Pai, entregamos agora a cada mãe, que elas possam ter a sabedoria do Senhor para saber lidar com todos os desafios que esse mundo oferece. Senhor, em nome de Jesus, e que haja paz, que haja harmonia. Em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, que haja uma limpeza em cada lar aqui, Senhor Deus, que está sendo colocado o nome. Que haja uma limpeza de dentro para fora. Em nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que quando nós arrependemos dos nossos pecados, o Senhor ouve do céu a nossa oração. Por isso nós pedimos agora em arrependimento, nos perdoa, Senhor Deus, às vezes, da falta de controle, da gritaria, da falta de fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos perdoa, Deus, e nos dê, Senhor, um 2020 cheio das bênçãos do Senhor. Abre, Senhor, as janelas dos céus, como diz a Tua palavra, e derrama sobre nós bênçãos sem medidas, assim como o Senhor derramou, Senhor Deus, ali a chuva sobre aquela vegetação que o Senhor criou. Senhor, o Senhor criou a nossa família, Deus. O Senhor criou, o Senhor colocou cada membro da nossa família, Senhor. Foi o Senhor quem criou a cada um deles, ó Pai. Por isso eu te peço agora, derrama das chuvas do Senhor sobre cada família, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a chuva serôdia, a chuva fora do tempo. Derrama, Senhor. Derrama a chuva sobre as famílias aqui representadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame dessa chuva sobre a sua casa, sobre a sua vida. E depois daqueles dias, toda a vegetação brotou e deram muitos frutos. Então que essa chuva seja derramada sobre a sua casa e que você possa frutificar como família, em nome de Jesus, uma família bendita do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, que haja plenitude de Deus na sua casa, nos seus filhos, em você como mãe, como esposa, como mulher, em seu esposo, como marido, como homem, como pai. Que haja abundância de vida sobre os seus filhos e que vocês sejam realmente uma família que funcione, uma família funcional. Em nome de Jesus, amanhã estou de volta. Desculpa pelo atraso hoje, porque aonde que eu estou é 2 horas atrasado, né? E então, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Amanhã eu estou aqui 9 horas da manhã. Perdoe o atraso de hoje. E vamos ali para a gente poder ler algum capítulo de hoje, algum versículo de hoje no circuito da Bíblia. Se você ainda não fez o circuito da Bíblia, faça esse circuito, entre nesse circuito. Tem muitas mães entrando no circuito. Então, entre no circuito da Bíblia. Comece um ano assim. Nós começamos o ano. Eu falei assim que eu nunca comecei um ano tão bem. Eu nunca tinha feito essa prática na minha vida, de começar os 12 primeiros dias do ano em jejum e oração, e tem sido algo transformador. Se você tem algum testemunho para enviar pra gente desses 12 dias, envie. E se você ainda não entrou, mas hoje está no 3º dia, posso entrar? Pode entrar, comece hoje mesmo, comece amanhã, chame uma amiga sua para poder participar, fala assim, olha, tem sido algo transformador na minha vida, participe
nesses primeiros dias do ano, jejuando e agradecendo e orando ao Senhor. Tem sido algo assim maravilhoso. Eu tô postando, eu vou sair agora daqui e já vou entrar na live pra gente poder falar a respeito do circuito da Bíblia. Nós vamos ler um versículo e estou preparando para vocês também esse mini curso que eu vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp. Se você quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, envie um direct pra gente, e também tem no link na biografia do IG, nós colocamos ali um link do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar agora na outra live pra gente poder fazer o circuito da Bíblia. Beijo pra vocês, até amanhã, Deus abençoe.